Olá, pessoal do Entretanto, estamos aqui para falar de coisas do Brasil e do mundo à luz do direito, para falar de ciência política à luz do direito. Dê o seu like, clique na sinetinha, inscreva-se no canal, a gente precisa de vocês. Vamos falar hoje do atentado contra o candidato à presidência da República dos Estados Unidos, Donald Trump. E vamos falar também um pouquinho de violência política e de polarização política. E vamos falar um pouquinho de futebol brasileiro. Tudo isso, no entretanto, eu já estou esperando vocês. Pessoal, um sniper com um fuzil tentou matar Donald Trump. Como todos sabem, ele atirou de um telhado vizinho do local do comício do candidato republicano à Casa Branca. Cerca de 5 anos atrás, também tentaram matar ao então pré-candidato à presidência brasileiro, Jair Bolsonaro. Um pretenso maluco armado de faca durante uma passeata da campanha do Bolsonaro que tentou fazer isso. Há coincidências entre os casos. As vítimas dos atentados são 2 líderes políticos conservadores com reais chances de vitória, à época em que quase perderam a vida. As urnas sorriram para o Bolsonaro em 2017 e devem sacramentar o Trump de volta à presidência dos Estados Unidos este ano. Ambos detinham e detêm simpatia dos eleitores de classe média e baixa e são hostilizados pela maior parte da grande mídia. Também enfrentam ou enfrentaram tribunais e a esquerda internacional, celebridades, artistas, formadores de opinião, influenciadores digitais. Os 2 atentados ocorreram no interior de importantes estados dos respectivos países, Juiz de Fora, em Minas Gerais, e Butler, na Pensilvânia americana. Parece, pessoal, que o raciocínio em torno dos 2 atentados é o mesmo. Esse candidato conservador de direita não pode tomar o poder. Como nós não vamos conseguir garantir nas urnas que ele perca as eleições, já que a nossa vaca foi para o brejo, já que os tribunais não estão nos ajudando a retirar do páreo a esse candidato de direita ou de extrema direita, vamos resolver na bala. O que voto, o que urna, o que toga não vai resolver para a gente. O candidato conservador não pode assumir o poder. É esse, me parece, o raciocínio por detrás de ambos os atentados. Com o Bolsonaro, ocorreu do mesmo jeito. O doido, Adélio Bispo, só apareceu quando todas as pesquisas indicavam a vitória inexorável da direita nas eleições brasileiras. Lembrando que o atentado a Trump só ocorre depois que ele dá um banho, impõe uma derrota acachapante a Joe Biden no primeiro debate presidencial, onde ficou bastante clara a debilidade de Joe Biden. Ou seja, quando viram que a vaca foi para o brejo, tentaram matar Trump. Quando viram que a vaca ia para o brejo,
contra Bolsonaro, tentaram matar Bolsonaro. Adélio, o doido, era afiliado do PSOL, partido de esquerda, e o autor do atentado a Trump, Thomas Matthew Crooks, era afiliado do mesmo partido republicano do candidato à presidência norte-americano. Eis aí a diferença, se é que diferença há, porque é bastante comum terroristas infiltrados nas hostes inimigas no Brasil e no mundo. Pessoal, jornalista é formador de opinião. Os jornalistas são historiadores do presente e têm por obrigação a imparcialidade. Eles devem ser imparciais. Isso não ocorre, infelizmente, isso não ocorre em larga escala, principalmente na grande mídia. Na grande mídia, na prática, e salvo raras e honrosas exceções, se puxa sardinha para um lado ou outro em grandes veículos de comunicação. Não é regra geral, mas, infelizmente, é bastante comum. Esse grave defeito dos formadores de opinião se dissemina no mundo. No mundo, não é só uma mazela brasileira. E contamina muita gente, a tal ponto que tudo virou política. Tudo virou direita versus esquerda, direita contra esquerda. E não é mais possível crer. E conseguiram isso. Não é mais possível acreditar em uma versão oficial dos fatos fornecida por alguns conglomerados de imprensa, de informação. A imparcialidade está rara na imprensa e vai se tornando também uma mosca azul difícil de encontrar na população em geral, a tal ponto que nos tiraram o direito de sermos imparciais. Inventaram até um termo pejorativo para nós, imparciais. Somos isentões. Desde os anos 1960 tem sido assim. Polarização na opinião política. Isso agravou agora com informação imediata pela via eletrônica, na internet e nas redes sociais. E não é só distorcendo a verdade que se faz esse estrago, mas calando-se sobre ela convenientemente. Assim é que não se conectam os atentados a Trump e Bolsonaro. Ou a óbvia resistência violenta contra a direita nos dois casos. E depois vem falar que são os conservadores, os fascistas, antidemocráticos, etc, etc. A maioria das revoluções e ditaduras do mundo sempre foi propiciada por partidos extremistas de esquerda. E nós, brasileiros, percebemos mal isso, porque nosso último regime de exceção era militar e de perfil conservador. A violência política é bastante prolífica entre os partidos ditos revolucionários, progressistas, enfim, de extrema esquerda. Isso é um sinal de que versões que apontam a políticos conservadores como golpistas beiram o surreal e não prosperam dentro da normalidade das disputas por poder em nações civilizadas regidas por regras constitucionais. É claro que os credos e ideologias não são binários. Não é preto ou branco, gordo ou magro, redondo ou quadrado, não é isso. Há nuances. Não há
Não é porque o político, o pensador, o eleitor é de esquerda, é progressista, que ele tem que necessariamente ser um comunista bolchevique. Há níveis de pensador progressista, há níveis de políticos progressistas. Basta que eles tenham em vista a maior distribuição social de oportunidades para que eles sejam considerados progressistas à luz da ciência política. Isso não tem nada a ver, a princípio, com marxismo, com comunismo ou socialismo. É claro que nos extremos se vai chegar a isso. Da mesma maneira, pensadores, políticos, eleitores conservadores de direita, nem por isso são obrigatoriamente extremistas, fascistas, gente interessada em, a despeito da meritocracia, interromper, fazer cessar a inúmeros benefícios sociais que são indispensáveis à sobrevivência das classes menos favorecidas economicamente. Como eu disse, há nuances, há níveis de pensamento conservador que se adequam à preocupação social de um Estado igualitário de direito, que é o que hoje é indispensável para o convívio em uma sociedade globalizada. E como não se pode generalizar, como o mundo não é binário, não se pode também setorizar. A violência política é da esquerda, violência política é da direita. Não, pessoal. Como dizia meu pai, nunca dos nunca. Nunca dos nunca. Tem gente boa e gente ruim para os dois lados. Tem gente boa e gente ruim em todas as ideologias. Nós não podemos generalizar jamais, principalmente em termos históricos. Há muitos pensadores, por exemplo, e políticos bem intencionados com tendências progressistas. E é bom que exista uma esquerda. Ela é o que a gente chama de o indispensável rastro da onça, como se diz em bom mineirês. O rastro da onça é mais eficaz, é mais eficiente do que a própria onça, do que o próprio bote da onça. É por conta do pensamento progressista, em geral, pró-coletividade, que a classe trabalhadora angariou direitos políticos e sociais. O medo conservador da tomada do poder pelo socialismo fez com que, isso historicamente, fez com que governantes de direita, a maioria absoluta até meados do século passado, concedessem benefícios em massa à população carente. O receio de revoltas populares fez com que o poder, o bolo e a renda fossem melhor divididos. Portanto, não dá para colocar no mesmo balaio, no mesmo caldeirão, gente boa e gente ruim, independente de sua ideologia. E, principalmente, não é possível associar indiscriminadamente a violência política a esta ou aquela tendência de pensamento político. Como eu já disse, vou repetir, é melhor ser repetitivo do que não ser claro. O mundo não é binário. O mundo não é binário, há nuances. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Simplesmente esquecer dos atentados, golpes, revoluções e ditaduras de esquerda, conforme o viés ideológico do momento, é gravíssima desonestidade intelectual, indesculpável, quando praticada por pessoas da imprensa
e formadores de opinião. Tem um caso engraçado que eu ouvi ainda adolescente, que de vez em quando eu conto. Um fazendeiro do norte mineiro pôs o filho para estudar nos Estados Unidos. E o moleque voltou todo americanizado, metido, metendo o sarrafo no Brasil e endeusando tudo que fosse gringo, tudo que fosse made in USA. Não aguentando mais a chatice do menino, o fazendeirão finalmente retrucou. Filho, lá deve ser bom mesmo. Americano adora jogar bomba nos outros, matar presidente e é corno feliz. 4. Por que o fazendeirão falou isso? Porque 4 presidentes americanos já foram assassinados. O mais famoso deles, o John Kennedy, mas também Abraham Lincoln, William McKinley e Andrew Jackson. Fora essas vítimas fatais, nada menos que 8 presidentes em exercício também já foram alvo de atentados terroristas. Graças a Deus que não conseguiram o objetivo, que era o homicídio, o assassinato desses governantes. O último dessas vítimas de atentado foi o Ronald Reagan. E inúmeros candidatos também foram vítimas de disparos de extremistas. O Bob Kennedy, irmão do John Kennedy, morreu candidato à presidência da República dos Estados Unidos, morreu assim. Essa tendência nos Estados Unidos não é cultural. Ela ocorre, no meu entendimento, aqui quem está falando é o Dr. Renato Zupo, por 2 motivos. O primeiro deles é: quem é mais forte, quem é mais poderoso, quem é mais rico, é naturalmente mais visado e mais desafiado. Como eu brinquei aqui, não dá para pensar em que alguém queira tomar o poder na Bolívia. Mas nos Estados Unidos tem muita gente que quer o poder. É um país rico, forte, poderoso em todos os sentidos. Então, quando você é rico, forte, poderoso, você é mais desafiado, você é mais visado, você é mais atacado. Né? Você, enfim, é o centro das atenções para o bem e para o mal. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo: o acesso que o cidadão americano tem à arma de fogo é uma coisa digna de nota, inigualável no resto do mundo. E esse acesso fácil, quase irresponsável, dos americanos a armas de fogo facilitam, digamos assim, a prática desses atos extremistas ensandecidos. Não podemos nos esquecer que muitos crimes são praticados com armamento legal, obtido honestamente, ou pelo menos, a princípio, arma de origem lícita, honesta, que se desvirtuou por caminhos tortuosos para chegar às mãos do bandido. De qualquer modo, quando o acesso à arma de fogo é mais fácil, a utilização da arma de fogo para o bem e para o mal também fica mais fácil. Eu me recordo aqui, uma viagem a Miami, estava sendo recebido lá por um amigo que já reside lá há muitos anos, e eu estava procurando um lugar para comprar um telefone antigo, retrô, para a senhora minha mãe, de presente, um prometido presente de viagem para ela. E esse amigo me levou a um pawn shop, uma loja de penhores, onde se vende coisa usada, coisa antiga. Muito comum também na América. Cheguei lá, eu estava negociando com o vendedor a compra de um telefone retrô. Quando eu olho para o lado,
meu amigo com 30 anos de América, 30 anos de Flórida, estava comprando por 500, do pawn shop, na loja de penhores, por $500, dinheiro de pinga para eles, estava comprando por $500 uma submetralhadora usada. E o único documento que lhe pediram foi a sua driver's license, a CNH americana. Esse acesso a armamento é evidente que, se não causa, facilita a prática desses atentados terroristas. Eu não falo só de tentar matar presidente ou matar presidente, não. Atentado em escola, atentado em igreja, né? Infelizmente, não são comuns, não são corriqueiros, mas estão longe de serem raros em solo americano. Muitas pessoas confundem governos com as seleções de futebol de seus respectivos países. Não é assim. As agremiações desportivas são pessoas jurídicas de direito privado, empresas ou associações. E as federações e confederações que as congregam também o são. O controle governamental ocorre dentro das regras que a entidade controladora do esporte permite e conforme as leis de cada país assim também o permitam. No caso do futebol, é a FIFA, essa controladora maior do esporte. Aliás, o mais popular do planeta. Há uma preocupação geral dessa entidade, da FIFA, em não deflagrar entrechoques, não causar colisão entre as regras que ela, a FIFA, cria para administrar o futebol no mundo e aquelas outras das federações e confederações desportivas a ela subordinadas. É claro que o controle dos governos dos países exerce uma supervisão sobre tudo isso. Vamos entender por quê? O futebol gera eventos comerciais que apuram receitas sobre as quais incidirão impostos, obviamente. Só aí já se justifica o supervisionamento das finanças dos clubes e seleções de futebol. Há também as empresas donas de alguns desses clubes. No Brasil, se criou por lei própria a possibilidade desta aquisição e gestão. São as SAFs, Sociedades Anônimas de Futebol. E toma aí, né, com essas sociedades anônimas de futebol, um maior supervisionamento estatal nisso tudo. Por fim, o futebol também precisa, direta ou indiretamente, de dinheiro público em patrocínios esportivos e não podemos nos esquecer que os contratos de trabalho de profissionais desse esporte com seus clubes são geridos por legislação trabalhista aqui e lá fora. E em troca de tanta gerência ou ingerência no esporte, os governos também são os responsáveis parciais pela escolha dos gestores das confederações desportivas, a CBF, entre elas. Portanto, pessoal, interessa muito ao Estado, como provedor de despesas e recebedor de tributos provenientes do futebol, interferir, sim, quando esse futebol ande mal. Quando as confederações e federações de futebol andem mal, não organizem bem o futebol internamente. Porque a indústria do futebol, ela gera eventos, ela é entretenimento,
ela é business. Ela não fomenta somente o esporte. E em economia política, se aprende que a iniciativa privada deve ser incentivada, a iniciativa privada deve ser defendida pelos governos, mas defendida, protegida, fomentada para propiciar uma participação popular nos governos e na distribuição de renda e na distribuição de bem-estar social. Na economia política republicana, a iniciativa privada só existe quando ela propicia o bem-estar social e não só ganhos de capital para esses ou aqueles. E quando a iniciativa privada, sozinha, não está dando conta da realização de uma determinada atividade que não é gerida pelo poder público, mas ao poder público, mas ao governo interessa, a intervenção estatal nesse mercado, por vezes, é necessária. Vamos lembrar aqui do crack, da quebra da Bolsa de Valores norte-americana, na década de 1920, 29, se não me engano. Vamos lembrar aqui da quebradeira de bancos privados durante o Plano Real de Fernando Henrique Cardoso. Vamos lembrar aqui do boom imobiliário das bolsas, de novo, das bolsas norte-americanas, em 2007. Em todos esses casos, o governo interferiu na iniciativa privada. Por quê? Porque chegou um momento que esses empreendedores mostraram não somente que não davam conta do recado, que não estavam conseguindo gerir aos seus negócios, como também eles estavam dando prejuízo para a coletividade, prejuízo em diversos sentidos, inclusive o financeiro. Para a garantia do bem-estar social, aquilo que o capitalismo moderno define como welfare state, né? O bem-estar social, os governos podem e devem interferir sempre que se trate de privilegiar a coletividade em detrimento de direitos individuais que vêm sendo mal exercidos em detrimento, exercidos com prejuízo para a população em geral. A gestão do esporte no Brasil está assim, lamentavelmente. Apesar da gestão esportiva no Brasil estar muito ruim, eu não diria em absoluto, que deixamos de ser uma das maiores potências no futebol. Afinal de contas, continuamos a exportar craques de primeira grandeza, os chamados pé de obra. Mas o futebol caseiro está acabando sim. Procurem por campos de várzea, nas periferias das cidades, nas cidades do interior, e vocês não vão encontrar. Não vão encontrar. Em visita à Argentina, visitando a Argentina, passei pelo interior daquele belo país. E em todas as cidades, de todas as dimensões possíveis, eu encontrei campos de várzea, de bairro, algo que a pobreza e a violência não expulsaram de lá, de terras argentinas. Apesar de por lá também haver pobreza e violência, apesar de ser bem menos. O futebol brasileiro está virando um esporte de elites abastadas no Brasil, com filhos matriculados em campinhos pagos de futsal ou futebol society, e não se vêem mais campinhos em favelas e periferias. Esses campinhos foram expulsos pela expansão imobiliária selvagem e pela
precariedade de invasões habitacionais. Todo o terreno baldio ao redor das grandes cidades vira uma invasão ou um assentamento. Toda beirada de rodovia é ocupada por habitações precárias ou comércios clandestinos. Sem palco, o artista não brilha. Sem espaço, a estrela não resplandece. E nosso futebol vai se combalindo, com os novos talentos indo embora cada vez mais cedo para jogar na Europa e em outros continentes, deixando de fixar suas raízes por aqui. O craque, o jovem craque, fica sem qualquer pertencimento pátrio que o identifique com os clubes de origem e as respectivas torcidas. Os campeonatos nacionais estão cada vez mais pobres, os técnicos cada vez mais defasados. O futebol brasileiro, pessoal, parou no tempo. Já que há algum controle governamental na gestão desportiva, passou de hora do Estado interferir mais e melhor no controle do nosso futebol, evitando que cartolas o façam ou tentem fazer de maneira atabalhoada e, muitas das vezes, deficiente. Os fracassos brasileiros nas eliminatórias para a Copa do Mundo, na Copa América, já nos mostraram que providências urgentes precisam ser tomadas para impedir que um dos nossos maiores produtos nacionais pereça inexoravelmente. Para terminar e por falar em futebol, uma frase do técnico italiano Arrigo Sacchi. O futebol é a coisa mais importante do mundo dentre as menos importantes. Fiquem todos com Deus, até a próxima. Dê o seu like, se inscreva no canal, manifeste a sua opinião, ela é muito importante para nós.